Pessoal, hoje é Dia Internacional contra a LGBTfobia e a gente sabe o quanto o preconceito e a discriminação trazem prejuízos à saúde mental das pessoas. Assunto para o nosso quadro consultório. Consultório não, hoje é simplesmente. Psicólogo Luciano Edgley já está por aqui. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Luciano, para a gente começar a nossa conversa, essa data marca a decisão de retirar a homossexualidade da classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde na década de 90. O que isso representa? Felipe, isso representa, na época e para os dias de hoje, um passo de extrema importância, porque imagine você a discriminação que o público ainda sofre hoje, LGBT, naquela época, ela ainda era levada a uma potência maior por ser classificado como doença, não é? Então, não aceitar como sendo normal era pior porque era uma doença. Então, tirar isso trouxe ela para outras discussões, para a possibilidade de a gente tentar entender melhor esse mecanismo para as pessoas começarem a aceitar mais. Luciano, como a LGBTfobia afeta a saúde mental das pessoas que sofrem com esses ataques? Essa velha questão da falta de aceitação, imaginem também a pessoa estar no lugar e está constantemente sendo observada, constantemente sendo apontada ou desrespeitada, ou não sendo aceito em pequenos grupos ou em grandes grupos, ou em grupos tão importantes como a família. Então, isso causa estresse, causa ansiedade, causa baixa autoestima e todas as outras psicopatologias que podem vir de uma situação dessas. Então, é um sofrimento constante por algo que a pessoa não tem controle, que ela não tem decisão, já que a sexualidade é uma faculdade que nasce conosco. Luciano, e como você é psicólogo, a gente faz uma pergunta que é importante para todo mundo ouvir a sua resposta. Por que é tão difícil para muita gente respeitar a orientação sexual das pessoas e a identidade de gênero? Olha, isso tem uma raiz muito profunda na questão cultural. Isso tem uma raiz muito profunda nas questões religiosas. E aí, claro que a gente não pode puxar a discussão para esse patamar, mexer com a fé das pessoas. Mas a maioria das religiões pregam o amor e a tolerância. Então, muitas vezes, a discriminação parte da má interpretação dos textos sagrados ou até da própria doutrina. Então, aceitação, respeito, é antes de mais nada um direito humano. Então, não interessa a sua crença, mas respeitar e amar ao próximo, eu acho que é um dever de todo mundo. E eu acredito que essa data de hoje tem muito a ensinar justamente nesses sentidos aí que você está pontuando. Exato. Hoje, inclusive, eu fui questionado por uma pessoa que disse assim, qual a necessidade de se ter uma data para discutir algo a esse respeito? E aí eu disse para ela que as datas, como por exemplo a de hoje, elas trazem para a discussão coisas que ainda são necessárias. A gente ainda tem um caminho muito grande pela frente para lutar por temas dessa natureza, né? A gente tem preocupações muito maiores na sociedade, como esses desastres que estão acontecendo, e as pessoas simplesmente às vezes escolhem perder energia discutindo esse tipo de assunto. E muita gente que discute não entende o processo, então parte muito da ignorância, da intolerância. Então essas datas elas são sim importantes para trazer essas discussões de uma maneira saudável à tona. E você estava até lembrando que essa semana foi comemorado também o Dia da Família e esse apoio em casa também é fundamental. Olha, eu como psicólogo, eu posso dizer para você que é o maior problema que nós temos para lidar com, exemplo, esse tipo de assunto, quando a família não aceita. Ora, a família é a base da sociedade, como a gente costuma dizer. É o local onde o amor deveria surgir primeiro. E quando essa intolerância vem da família, fica muito difícil lidar. Imagine você, e claro que você sabe, que tem famílias que expulsam os membros quando eles simplesmente se assumem e se declaram como sendo homossexuais. Sendo assim, fica o conselho. Você é família, então aceite, tolere, se instrua acerca desse assunto. Senão a sociedade continua com essa questão mal colocada, mal discutida e cheia de ódio, e o que a gente precisa é de amor. Exatamente, Luciano. Respeito acima de tudo. Obrigado pela sua participação de hoje. Obrigado a vocês.